Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Felipe, sou estudante do terceiro ano de Biotecnologia Mato Chino e vou falar um pouco sobre a contagem dos micro-organismos na placa. A contagem de micro-organismos é uma técnica extremamente importante dentro do âmbito laboratorial. Existem diversas metodologias que elas se referenciam em certos aspectos. A gente tem metodologias que utilizam o peso da amostra, enquanto outras já se relacionam a saber quantas células existem naquele meio. Metodologias que utilizam o peso da amostra, enquanto outras já se relacionam a saber quantas células existem naquele meio. Como as bactérias elas apresentam um crescimento exponencial, se torna inviável utilizar uma grande amostragem da população para fazer a contagem. Por isso, muitas vezes utiliza-se certa parte da amostra, ou seja, vai utilizar só apenas uma certa quantidade em relação à amostra total. Muitas vezes faz a contagem em relação a 1 mililitro ou a 1 grama, dependendo da condição que está a sua amostra. A contagem de placas ela é um procedimento muitas vezes utilizado que apresenta uma certa vantagem, porque você vai saber quantas células existem no seu meio. Em contrapartida, ela apresenta algumas desvantagens porque necessita do tempo de incubação da amostra, quer dizer, do tempo de incubação para até que as bactérias cresçam. E muitas vezes isso se torna prejudicial quando você está lidando com alimentos, por exemplo, que você não pode esperar essas 24 horas. A contagem em placas ela é condicionada em certas etapas. A primeira é você diluir a sua amostra, seja um solo. Você vai adicionar o solo a uma certa concentração de água até ele diluir bem. E nisso você vai diluir ele várias vezes, em várias séries, que é a diluição seriada. Após isso, você vai colocar a sua amostra diluída no meio. Após acondicionar a amostra no meio e ter o posterior crescimento, você vai observar quantas colônias se formaram. O cálculo feito para obter quantas células tem, ele é feito em relação a uma medida chamada unidades formadoras de colônia. São elas que vão relacionar quantas células tem. Nisso, existe uma certa faixa que tem que ser observada quanto às unidades de colônia. Elas só podem estar entre 30 e 300 colônias. Se tiver menos de 30, não é possível fazer o cálculo porque tem poucas colônias. Se tiver mais de 300, significa que tem muitas colônias e não pode fazer a contagem. Mostrar na tela do computador de uma forma figurada como é que acontece a técnica. Dando continuidade ao que eu estava falando, estou utilizando como referencial o livro de microbiologia do Tortora. E aqui ele apresenta um pouco sobre a contagem em placas. A contagem em placas. Nisso, ele apresenta as etapas, como a diluição seriada, a incorporação em placas e espalhamento em placas. Isso aqui ele está significando as formas de infusão que você vai fazer quando você adiciona a amostra no meio. Existem duas formas. Entre elas nós temos aqui uma em que você acrescenta primeiro a sua amostra já diluída e depois você acrescenta um meio. E aí você agita e espera crescer as suas colônias. E nisso elas crescerão na superfície e dentro. Isso aqui é chamado de método de incorporação em placa. Já o método de espalhamento em placa, ele é feito da forma inversa. Ou seja, primeiro você adiciona o meio de cultura e depois que você vai adicionar a sua amostra já diluída. Aí depois da inoculação, você vai ter que fazer o espalhamento e aí as colônias vão crescer só na superfície, que é um método mais adequado e mais utilizado, porque na incorporação em placa, às vezes pode ocorrer alguma danificação por causa da alta temperatura do meio de cultura e dentro pode danificar as amostras. Aqui, continuando o que eu estava falando sobre a diluição seriada, tem-se aqui as etapas da diluição seriada. Primeiro existe o inóculo original, ou seja, a amostra base, a matriz.
O do inóculo original você vai fazendo essa diluição, ou seja, passando 1 ml de cada frasquinho aqui para cada. Ou seja, em relação ao primeiro, esse aqui vai ser de 1 para 10. Ao segundo, esse aqui vai ser de 1 para 100. Ao terceiro, de 1 para 1000, de 1 para 10.000 e de 1 para 100.000. Então você pode utilizar qualquer uma dessas aqui. Naturalmente, escolhe a de 1 para 10.000 como índice de diluição da amostra. Você utiliza isso aqui como índice para fazer o cálculo. E o cálculo é feito como é descrito aqui. Pegando como exemplo a amostra, o índice 4, sendo que a amostra se obteve 32 colônias, então serão 32 vezes os 10.000, que é o índice que você escolheu, de 1 para 10.000. E nisso você tem 320 mil bactérias por mililitro na amostra, ou seja, na amostra base que você utilizou. Ou seja, o cálculo ele é feito pelo número de colônias na placa multiplicado pelo índice de diluição da amostra, o índice que você escolhe. Se você escolher o índice 4 aqui, você conta quantas colônias tem e nisso vai dar o seu cálculo. Então é isso, muito obrigado por assistir. Espero que fique claro o entendimento sobre a contagem de placas e contagem em placas.